Olá, querida comunidade! Neste vídeo apresentaremos a nossa participação no debate do dia 5 de outubro, o segundo debate da campanha para a eleição a reitor 2020 IFSP. Continuaremos com o nosso princípio de não comentar as falas de nossos adversários, porque eles não estão aqui presentes e nós entendemos que isto não seria ético. Comentaremos apenas nossa fala inicial e nossa fala final e alguma contextualização. Então vamos ao debate. Boa noite, querida comunidade. Eu sou o professor Antônio, professor desde 2010 deste instituto. Prazer em revê-los. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito pelo retorno tido desde o último debate, a demonstração de empatia, afinidade, coincidência de ideias e crescimento acelerado do nosso grupo. Bem, dos contatos que eu tenho feito, eu apalavrei em falar, nesta minha primeira palavra aqui, sobre uma proposta minha, que é a questão dos cursos intercampus, né? Nós estamos propondo que alguns campos podem se associar e lançar cursos de graduação e pós até estrito sensu. Então, você que é professor de sociologia, educação física, história, nós vamos poder ter curso de graduação, sim, né? Aí até de doutorado de estrito sensu desses cursos. Basta que nós saibamos nos organizar, não é isso? Porque o que acontece no Instituto Federal é que a gente ainda não caiu a ficha que nós somos uma rede. Esse conceito de rede é importantíssimo e os recursos de rede a gente não tem aproveitado muito. Também me apalavrei de falar sobre a nossa proposta da Federação dos Grêmios Estudantis, que vai unir todos os grêmios estudantis do Instituto Federal de São Paulo, e é daí que vai nascer a representação deles dentro de cada pró-reitoria nossa. É nosso compromisso também aumentar o auxílio estudantil e a questão das bolsas para alunos, etc. Com relação aos nossos queridos técnicos administrativos, reafirmamos o nosso compromisso com a questão das 30 horas. Nós sabemos que a comissão trabalhou, a comissão enviou os resultados do seu trabalho e ele foi ignorado, né? A questão do afastamento dos nossos técnicos também, a questão dos 11%, dos 20% que todo mundo quer, a questão de que, infelizmente, existe uma pressão das diretorias de campus, das direções de campus, em cima dos superiores imediatos, para que não concedam esse afastamento, né? Tudo isso nós vamos esmiuçar. Por último, nós gostaríamos de falar a questão da pandemia. Nós vamos querer saber direitinho, quando assumirmos, quem foi forçado a ir para o campus trabalhar nessa pandemia. Me refiro explicitamente aos nossos técnicos administrativos, tá? E mais para frente a gente vai falar dessa jogada nova aí da reitoria, mas bom revê-los. Aquele abraço, tamo junto. Pois bem, como os senhores e senhoras puderam ver, nós inicialmente agradecemos pelo crescente apoio que temos recebido, né? Muitos contatos realmente que empatizam com as nossas ideias, né? Com a nossa proposta e principalmente com a ideia de que não se pode enganar as pessoas, né? De que você tem que ser 100% transparente, ser coerente com aquilo que você diz durante a sua vida e não só em véspera de eleição, ok? E aí a gente passou para tratar desse assunto que tem gerado um certo frisson aí, que é os cursos intercampus. Nós acreditamos muito nesse conceito de rede e que é nas interfaces que estão as principais possibilidades de alavancar o crescimento do nosso instituto, a transformação do nosso instituto para melhor. Nós sabemos que, devido à própria lei de criação dos institutos,
ela traz como consequência um certo perfil de corpo docente meio padrão em cada campus, voltado ao ensino técnico. Então fica muito difícil de você ter num campus um corpo docente para que possa abrir outros cursos que não aqueles, pelo menos parcialmente técnicos, né? Mas se nós olharmos o nosso instituto como uma rede, isso muda de figura. Então a proposta dos cursos intercampus é aproveitar recursos de diversos campos, por exemplo, da área de humanas, para que a gente abra cursos nessa área também e assim sirva melhor a nossa comunidade. Não é isso? Então, é uma proposta aí que tem sido muito aceita e tem sido muito atacada também, né? Nunca houve isto como política de gestão no nosso instituto. Nunca houve isso. Houve uma ou outra iniciativa isolada, mas isso nunca foi uma política de gestão nenhuma. Mas então, como está chamando muita atenção, está sendo atacado também. É assim, né? Só se atira pedra em árvore que dá bons frutos. Pois bem, depois a gente falou da questão da federação dos grêmios, que é muito importante, vale a pena a gente esticar um pouquinho mais. A gente vai estruturar junto com vocês, porque o grêmio não é do instituto, o grêmio é dos alunos, né? Vai ajudar vocês a estruturar o grêmio estudantil em cada campus. Depois disso, a gente vai, a partir desses grêmios, ajudar vocês a formar aquilo que seria um grêmio central, uma federação de grêmios estudantis. É desta federação que a gente vai pescar, digamos assim, a representação de vocês em cada instância de poder dentro da reitoria. Ok? Esse é um compromisso nosso com vocês, alunos. Falamos também de, obviamente, isso é indispensável, auxílio estudantil. Tem que haver mais auxílio estudantil para evitar a evasão e para ajudar mesmo na sua formação, né? Até com bolsas, né? Enfim, a escola é para vocês, é de vocês, para vocês, isso é essencial e tem que estar acima de qualquer outra política de gestão, ok? Falamos já muito em outro debate da questão das 30 horas e afastamento para os técnicos, que é um compromisso nosso de gestão, né? Não que nós vamos enfrentar a lei, enfrentar ordem judicial, não é nada disso, mas nós estaremos ao lado do servidor, lutando sempre e nos posicionando ao lado dele diante de qualquer instância, sempre nos posicionando favoráveis às 30 horas. Okay? E aquilo que estiver no nosso alcance, na nossa alçada, nós vamos conceder sim. Aquilo que for ordem judicial, né? Só quem é louco descumpre ordem judicial. A gente cumpre, reclamando, chiando, indo para a praça, brigando, recorrendo, questionando. Infelizmente a gente tem que cumprir às vezes. Mas a nossa luta é ao lado dos técnicos administrativos, sempre nesses dois aspectos. Por fim, a gente deu uma cutucada ali, falou rapidinho de uma coisa que tem vindo muita reclamação nessa campanha para mim, que é essa questão da Covid-19, né? E uma forçada de barra aí para que alguns servidores vão até os campos, trabalhem, né? Eu acho isso assim, um assinte, um absurdo, né? A saúde sempre em primeiro lugar. Então a gente falou que vai querer saber direitinho o que está acontecendo. Ok? Foi isso aí. Nessa questão das considerações iniciais, eu faço sempre questão de falar um pouco mais após a minha fala no debate, porque realmente ali não dá tempo da gente expor tudo. Nem aqui mesmo, né? A gente não pode fazer vídeo muito longo. Mas coloquei aí o texto também para organizar as ideias daquilo que eu falei. Joia? Então vamos às perguntas e as falas dos outros candidatos que eu não vou comentar. Então vamos lá, seguindo então. Então o candidato Silmário pergunta para o candidato Antônio. Então, candidato Silmário, 1 minuto para a sua pergunta ao candidato Antônio. Antônio, boa noite.
Só um instantinho, deixa eu só assumir a tela aqui. Aí, foi. Pode ir lá, candidato Silmário. Antônio, boa noite. Com relação à curricularização da extensão, nós sabemos que existe hoje uma legislação que precisa ser atendida. E nesse contexto todo, houve uma minuta discutida que foi produzida por uma PRA que não está hoje mais na nossa gestão. Eu pergunto, qual sua análise a respeito desse contexto todo de curricularização? Quais as vantagens, quais desvantagens? Qual a sua opinião efetiva a respeito desse hoje que é o que a gente chama de um grande desafio? Eu encerro a pergunta e digo que tudo isso é para um IFSP cada vez mais forte. Então, candidato Antônio, 3 minutos para sua resposta. Obrigado pela pergunta, candidato. Eu estudei numa universidade naquela época e as universidades federais, infelizmente, ainda carregam um pouco dessa cultura, já melhorou muito. Hoje, aqui ao meu lado, a gente tem a Unicamp, uma escola de extensão, com currículos muito interessantes. Eu mesmo sou aluno de alguns, né? Mas, infelizmente, na época que eu estudei, extensão era considerada coisa supérflua. Quando se fazia aquela política de eleição para reitor, o coordenador de extensão era aquele cara que ficava assim com prêmio de consolação e realmente não se fazia nada. Eu acho que a extensão ela tem um potencial extraordinário, porque a gente não pode viver intramuros. Nós temos que nos inserir na realidade local na qual nós estamos. E quando você pensa na extensão interagindo com outras pró-reitorias, além de interagir com a comunidade, quando ela interage com o ensino, com a pesquisa, a coisa se potencializa ainda mais, né? Mas, para isso, o gestor tem que criar condições. A gente tem que ter um ambiente democrático, participativo, tem que saber ouvir da base para o topo sempre, tá? Essa questão que você coloca de legislação também, eu passei a semana inteira discutindo legislação, não só de extensão, mas de tudo. Assim, uma crença que eu tenho, né? Não adianta a gente ser só gestor, né? Se a gente não tiver dispositivos de acionar aqueles que fazem a legislação exterior, né, as coisas não funcionam. Eu estou te dizendo isso porque eu estava discutindo esses dias, exatamente comparando a questão do RSC com a questão das 30 horas. Felizmente, para o RSC, houve uma vontade política e saiu uma legislação interessante que abriu as portas para aquilo. No caso das 30 horas, não. Então fica parecer em cima de parecer, e parecer em cima de parecer, e má vontade de gestor, etc, etc. Mas, assim, a questão que você coloca, ela foi um pouco assim vaga, desculpe, um pouco genérica, mas a minha visão é essa. A época que a extensão era só para cumprir tabela, para dizer que tinha, acabou. O potencial da extensão é extraordinário, até porque nem todo mundo consegue acessar a nossa escola via vestibulinho ou vestibular, etc. E nessa hora, a extensão também cumpre um papel de devolver ao cidadão aquilo que ele investiu aqui com seus impostos. Caso contrário, ele não teria, tá? Então, eu vejo realmente essa questão da extensão que ela precisa, assim, de um agito. No IFSP, nesta gestão, eu vejo que teorizou muito. Teorizou além da conta e colocou em prática, eu não diria pouco, mas bem menos do que poderia ter colocado. Tá? Obrigado, candidato Antônio. Então, candidato Silmário, 1 minuto para sua réplica. Bom, não é uma pergunta em vão, candidato. A resolução 7 de 2008 impõe 10% de carga horária dos cursos de graduação para extensão, para ações de extensão. E isso não é um problema, é uma oportunidade. O problema foi que a nossa pró-reitoria de extensão queria subtrair 10% de carga horária dos nossos cursos para fazer extensão. E a indissociabilidade do artigo 207 da Constituição estava deixando de lado. Atualmente, o FDE e o ForProEx, junto com o GT do Orçamento, GT do CONEM, do CONEX, estão preparando uma minuta nova, dialogada, que conversa o ensino, que conversa com a extensão.
E, naturalmente, sem pesquisa não há extensão. É nesse contexto todo de obrigatoriedade que nós vamos discutir uma nova minuta dialogada com toda a comunidade com viés de educação, pesquisa e extensão. Obrigado, candidato Silmário. Candidato Antônio, então, 1 minuto para sua tréplica. Candidato, neste caso, então, eu acho que o senhor dirigiu sua pergunta à pessoa errada, e muito embora tenha sido um sorteio, mas o pró-reitor de extensão, Modena, está aqui presente. Inclusive disse agora há pouco que a questão da pandemia é uma questão daquela gestão, né? Daquela, mas ele estava lá. Bom, eu concordo, Silmário, mas esse é o tipo do assunto que, como você colocou bem, ele tem que ser trabalhado. Não tem como. A extensão ela tem que ser trabalhada junto à comunidade. 2 cabeças pensam melhor que uma, e 3 pensam melhor que 2, e 4 melhor que 3, e assim vai. É complicado porque existe uma cultura que vem das próprias universidades federais, assim eu vejo, né? Da gente estar acostumado a só entrar na sala de aula, dar aula e nada mais. Tem que ter um pouco uma mudança dessa cultura. E esse finalzinho aí que você falou foi bem interessante. A pesquisa realmente está junto. Obrigado, candidato Antônio. O último confronto, então, o candidato Antônio pergunta para a candidata Elaine. Então, candidato Antônio, 1 minuto para a sua pergunta. Boa noite, querida candidata. A minha pergunta é sobre a sua pró-reitoria de pesquisa, pós-graduação, inovação. Eu queria te pedir para que você simplesmente vendesse o teu peixe, que você descrevesse as suas ações, aquilo que você fez nessa pró-reitoria de bom, aquilo que você inovou no nosso instituto, como você alavancou a pesquisa, as publicações científicas, o apoio aos nossos pesquisadores, né? Eu queria, então, enfim, que você falasse um pouquinho, porque eu tenho muitas ideias na minha proposta de gestão relacionadas à pesquisa. Quem sabe a gente consegue aqui trocar uma ideia engrandecedora para o nosso Instituto Federal de São Paulo. Seria isso aí. Obrigado, candidato Antônio. Candidata Elaine. Bem, obrigada, Antônio, pela pergunta. Na Secretaria de Pesquisa e Pós-Graduação, eu gostaria de destacar algumas ações que foram, assim, no meu ponto de vista, assim, o forte, né, ali pelo período que eu passei. Vou começar primeiro pela pós-graduação, Antônio. Quando nós entramos ali na pró-reitoria de pesquisa, na época a inovação ainda estava na aba, nós promovemos nós nos dedicamos a criar a parte de legislações de pós-graduação que era ausente, né? Então, foi todo um enfoque. Então, nós fizemos a minuta de ações afirmativas, hoje nós temos uma resolução, né, que trata das ações afirmativas na pós-graduação, estricto e lato sensu. Fizemos também a legislação sobre a parte da mobilidade docente, regulamento da pós-graduação em curso senso. E o feito inédito que eu quero citar é que houve, assim, um aumento expressivo da pós-graduação lato sensu. Então, só durante a minha gestão, 22 novos cursos foram abertos. E o que é interessante, Antônio, é que nós conseguimos fazer a interiorização da pós-graduação. Pensando ali, a longo prazo, né, que a ideia é a gente ter a massa crítica para criar programas de mestrado e doutorado. E na nossa concepção, o caminho ele se daria, né, justamente assim, estimulando a pós-graduação. Ainda na minha gestão, quando a inovação estava dentro da pró-reitoria de pesquisa, houve todo um trabalho relacionado à criação de regulamentos para o uso de fundações de apoio, né, usando ali, para você usar fundações de apoio em projetos de pesquisa, a parte de prestação de serviços
propriamente dita, a pesquisa, a inovação e a pós-graduação nas nossas diferentes unidades. Inclusive, assim, o orçamento vindo, né, da matriz Conif, ele foi diminuindo ao longo do tempo, e nós colocamos, Antônio, como ordem de prioridade, por isso que ocorreu, cortar alguns gastos nossos internos, até com própria diária, para a gente conseguir incentivar a pesquisa mesmo, mandar recurso para os campos. Então, a gente sempre priorizou isso. A prioridade era lutar em prol dos estudantes e dos nossos servidores, mesmo diante de recursos escassos. É isso. Obrigado, candidata Elaine. Só para dar um toque, o seu áudio está um pouco agudo, está um pouquinho ruim de entender. Às vezes, se puder dar uma verificada nesse 1 minuto da fala do candidato Antônio, tá? Só quero lembrar que depois dessa rodada, nós vamos passar para um intervalo de 5 minutos, tá? Então, o candidato Antônio, 1 minuto. Que não conte o meu tempo ainda, eu ia chamar a atenção exatamente disso. Está bem complicado de ouvir a candidata, tá? Mas, enfim, eu acho, candidata, eu tenho, assim, eu sonho um mundo de pesquisa diferente para o Instituto Federal de São Paulo. Eu acho que esse conceito de rede tem tudo a ver com pesquisa, e nós somos uma rede. A Unicamp não tem uma rede como a nossa, a USP não tem uma rede como a nossa. Então, eu acho que, por exemplo, eu proponho a rede de pesquisas do Instituto Federal de São Paulo, a REPIF, onde todos os pesquisadores do Instituto vão estar integrados na mesma rede, utilizando tecnologia da informação. Então, hoje, por exemplo, se você perguntar para qualquer professor pesquisador do Instituto, você sabe, na sua área, quais são os seus colegas do Instituto Federal que militam na mesma área de pesquisa sua? Muito provavelmente ele não vai saber responder. Se ele quiser, ele vai ter muito trabalho para correr atrás. Então, na nossa rede, com 2, 3 cliques, ele vai descobrir isso, e nós propomos a plataforma IF, com inteligência artificial muito melhor que a plataforma Lattes também. O tempo é curto para falar muita coisa que a gente propõe para a pesquisa. Obrigado, candidato. Candidata Elaine, então 1 minuto para a sua tréplica. Vocês estão me ouvindo melhor? Melhora um pouquinho o áudio. Ah, beleza. Bom, Antônio, eu acredito assim, que a gente tem muito que lutar para a pesquisa, para desenvolver a pesquisa, a inovação e a pós na nossa instituição. Nós começamos a trilhar o caminho. Só que, assim, a gente precisa ter políticas claras dentro da nossa instituição. Nós precisamos defender, de fato, a pesquisa. Porque hoje o que aconteceu foi um desmonte da PRT, né? Inclusive com o número de servidores, né? Com a minha saída, hoje, assim, ficaram, acho que 2 ou 3 servidores. Isso é um absurdo. Quando a gente fala em termos que a gente quer incentivar essa ação na instituição, como é que a gente desmonta um setor inteiro, né? E, assim, então a gente tem que ter esse olhar carinhoso para a pesquisa, para a inovação e para a pós-graduação, para que a gente consiga realmente se tornar cada vez mais referência naquilo que nós fazemos, tá bom? É isso. Ok, então, obrigado, candidata Elaine. Então, Candidato Antônio, a pergunta. A pesquisa é um dos itens em que o IFSP deve investir. No entanto, uma minoria de docentes que a realizam. Quais serão suas propostas a fim de tornar a instituição um local de pesquisa de qualidade? ok, então, candidato Antônio, 3 minutos para a sua resposta. Eu não estou vendo a minha imagem centralizada. Tá. Que bom que fizeram esta pergunta. Sim, $150 é talvez uma taxa de publicação que um pesquisador tem que desembolsar do próprio bolso para publicar com o nome do nosso instituto, dos periódicos e eventos mais renomados do mundo. E o Instituto Federal não dá esse dinheiro a ele, esse mísero dinheiro. Eu queria perguntar aos gestores do Instituto Federal de São Paulo quanto custa cada farra do COUDIR.
50 mil, 100, 150. Na nossa gestão, CODIR virtual. Ponto final. Acabou a farra do CODIR. O dinheiro do CODIR vai para pesquisa, vai para auxílio estudantil e vai para aquele nosso servidor que quer se afastar e não tem um apoio para completar a sua formação. Nós estamos propondo a rede de pesquisa, como já falamos agora há pouco numa interação com a candidata, a rede de pesquisa do Instituto Federal de São Paulo. Imagine você, todos vocês lembram essa questão das fake news aí na última eleição para presidente, o tanto de inteligência artificial hoje que se usa conjugado à tecnologia da informação. Imagine um currículo Lattes, e o nosso vai se chamar plataforma IFE, com inteligência artificial por trás. Você com 2, 3 cliques de mouse, você consegue encontrar todo e qualquer pesquisador, colega seu do Instituto Federal de São Paulo, que milita na sua área, consegue fazer grupos, se inscrever em editais, tudo ao alcance da mão. Nós precisamos entrar de vez na era da tecnologia da informação. Só se faz pesquisa hoje em rede. E é isso que nós propomos. Pergunte, cara comunidade, a você, quantos eventos um instituto do tamanho do nosso sediou? Quantos eventos internacionais em qualquer área sediou? Quantos periódicos nós temos? Depois dê uma olhada na proposta do Antônio e você vai ver tudo isso contemplado ali. Nós sabemos que é muito difícil, ninguém aqui é hipócrita para ficar prometendo coisa que não pode, mas é um sonho nosso começar os estudos para uma fundação de amparo à pesquisa no nosso instituto. Ninguém aqui está vendendo milagre, sabe que isso é muito difícil, mas nós vamos começar estudos sobre isso também. Os nossos periódicos vão se diversificar. E nunca mais importante, vai haver um só pesquisador no Instituto Federal que vai precisar tirar dinheiro do bolso para pagar, para publicar um paper numa revista famosa e levar para o Instituto. Obrigado, candidato. Então, passemos ao próximo. Bom, no caso desta pergunta, ela foi muito oportuna, a gente queria muito falar sobre pesquisa, é um dos carros-chefes assim, das nossas propostas, e ela foi muito oportuna e nos deu essa chance, mas a gente já, no vídeo aí já está praticamente tudo colocado, a gente só vai enfatizar mesmo que o foco é trabalhar em rede, não só na pesquisa, mas a pesquisa hoje só se faz em rede, né? A questão do auxílio, né? Nossos pesquisadores estão largados, quer dizer, uma reles taxa de publicação, uma revista que vai levar o nome do Instituto, às vezes aos pináculos da glória. É negado, nem tem dispositivo hoje para isso, é algo que nem precisaria entrar em orçamento de pesquisa, isso entra até como divulgação, né, do nome da própria instituição. Quer dizer, existem meios muito fáceis de você promover esse tipo de auxílio, né? E é negado por descaso. Então a nossa gestão não vai deixar isso acontecer não. Mas principalmente a gente acredita que não só na pesquisa, mas em todas as áreas, é nas interfaces entre os campos e não propriamente nos campos, é nas relações entre os campos é que está o terreno mais fértil, né? E neste sentido, a nossa visão em rede de toda a organização, e a gente cansa de falar que o Instituto não é um condomínio de campos para a gente, mas é uma rede sinérgica que interage, interligada, se comunica constantemente, colabora e coopera. Se a gente enxergar um instituto assim, que se cuidem as grandes escolas como USP, Unicamp, etc., porque a nossa rede é melhor que a delas e os nossos pesquisadores vêm de lá. Quem sustenta a pesquisa dessas escolas são os doutores, os doutorandos, os recém-doutores, os recém-mestres e, né, mestrandos, que estão saindo delas para cá. Então, material humano a gente tem com sobra. Falta a gente desenhar direitinho um modelo de pesquisador do Instituto Federal, que é um pouquinho diferente de lá, que é mais teórico, né?
faz mais pesquisa pura, aqui seria mais pesquisa aplicada, ainda que se possa também fazer pesquisa pura aqui, mas é uma questão simplesmente da gente se organizar, organizar o nosso ambiente de pesquisa, a nossa rede de pesquisa que nós propomos, começar a os grupos de pesquisa se formarem como uma rotina, não como algo excepcional, mas como uma rotina, assim como se faz ensino, se faz extensão, se faz pesquisa, não é? E começar a produzir. E eu acho que logo logo vamos estar para e para e ombro a ombro com essas grandes escolas. A nossa rede, sempre que eu penso assim na potencialidade da nossa rede, que eu não quero esquecer, faça esse exercício, escute esse conselho meu. Ponha o mapa Catapora na sua frente, aquele mapa do estado com todos os campos, e começa a ter ideias, começa a imaginar coisas. Você vai ver que a sua mente vai ver coisas maravilhosas, tá bom? Imagina laboratórios de pesquisa espalhados por todo o estado, né? Quem tem uma estrutura como essa? Eu desconheço outra escola no Brasil que tenha. Ok? Então, completando essa pergunta aí, tá bom? Então, voltamos então para o candidato Antônio, correto? Já estamos à 8ª rodada. Candidato Antônio pergunta: o que será feito em relação à infraestrutura a partir do momento em que estamos passando? Candidato Antônio, 3 minutos. É um pouco vaga a questão, mas o que eu posso te dizer é o seguinte: se nós compararmos o nosso instituto com outros, nós temos uma boa infraestrutura, digamos assim, de obras, uma infraestrutura física, né? A gente não vai mais se expandir tanto quanto nos últimos anos. Acho que nós precisamos investir agora um pouquinho dentro da obra. Laboratório, mais biblioteca, esse tipo de coisa que eu também considero infraestrutura. Mas a questão ela é relevante no seguinte sentido. Talvez eu possa respondê-la às avessas, ou seja, nós jamais podemos priorizar infraestrutura com relação a ensino, pesquisa e extensão. Esse tripé que é tão fundamental. Lógico que ensino, pesquisa e extensão precisam de infraestrutura, mas essa, digamos assim, tara, né, enfim, por construir, eu acho que a gente tem que segurar um pouco esta onda. Aquilo que for necessário, aquilo que a comunidade estiver precisando, se formos abrir um novo campus, ótimo, vamos investir em obra, vamos construir um novo campus, né? Por exemplo, o meu campus teve um problema sério no início do ano com energia elétrica e ficou um jogo de empurra ali, reitoria para direção, ninguém sabia quem era quem. O meu campus, aliás, historicamente, eu costumo dizer que tem que matar uma galinha preta e colocar em qualquer esquina, porque é um campus que abriu, fechou, parou a obra, voltou, abriu, fechou e ninguém nunca entendeu. Tinha o projeto mais belo que eu já vi no Instituto Federal, era do campus CTI Amarais, no meu campus. Eu até me comprometi numa live outro dia com ele, se eleito reitor, a levantar essa história, porque ninguém sabe, é um jogo de empurra também, né? Então, é isso, caríssimo. Eu acho que você, desculpe se eu não foquei assim, a infraestrutura do jeito que você queria, mas eu acho que ela é relevante na medida correta. A gente não pode ter essa tara, essa mania de infraestrutura, de construir desenfreadamente, tá? Eu acho que a infraestrutura existe para suportar as nossas atividades na justa medida, na medida certinha. Tá? E tudo isso feito com muita transparência e participação democrática, porque a gente sabe que essa coisa de obra é um troço perigoso, os órgãos de controle estão sempre em cima, em qualquer prefeitura, em qualquer administração de onde saem os escândalos, né? A gente sabe que empreiteira faz rolo, né? Passa a perna, principalmente em governo, né? Então tem que ir com muita calma e muito cuidado, mas eu não sou a favor assim de uma gestão obreira. Eu acho que não. Não é muito a minha praia isso aí, não. Tá bom? Obrigado, candidato Antônio. Pois bem, queridos e queridas, com relação
a esta questão, ela está também bem explicada ali no vídeo. A gente não tem muito o que acrescentar, somente enfatizar também que a obra pela obra, a gestão pela gestão, não é a nossa filosofia, tá? Nós acreditamos na boa gestão, nas boas técnicas de gestão como um meio para promover a educação, a pesquisa e a extensão, que é o tripé, que é o nosso fim maior, ok? Essa tara por obra, essa coisa de obra, 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 não é, falamos isso em debate, não é a nossa praia. A nossa praia é, na justa medida, a obra que auxilia o processo educacional e de pesquisa, também as atividades de extensão, tá ok? Então essa é a nossa filosofia bem colocada aí, tá certo? Vamos adiante. Primeiramente, eu gostaria de dizer que aqui abaixo tem o nosso bate-papo, tá, permanente. Prestem atenção nisso, que a gente vai conversar bastante. Bom, eu queria falar com vocês sobre a questão que eu coloquei no último debate, na minha finalização também lá. Você está diante de uma decisão. Você quer mais do mesmo ou você não quer mais do mesmo? Jogo limpo, cartas na mesa. Queria falar com vocês sobre distância. Distância entre aquilo que se diz e aquilo que se pratica. Existe até empresa que faz proposta de gestão hoje e vende. Existe empresa que trabalha a imagem de um candidato, ou de 3 candidatos. Mas não existe empresa que possa reconstruir um passado já feito, já passado. Nós, querida comunidade, há 10 anos dizemos as mesmas coisas. Mesmo na época em que a gestão moderna era enaltecida. E hoje, muita gente nos procura e diz: Antônio, você tinha razão. Eles eram tudo aquilo que você sempre disse. Então, preste atenção, porque não é só a proposta de gestão e não é só o que o candidato diz hoje. É o que ele disse a vida inteira. Lamberam as botas da gestão moderna. Lamberam as botas dessa gestão até ontem. E agora, numa disfarçatez, essa semana, gente, eu passei mal, vendo um chat uma live de uma eleição no Campo Jundiaí, vendo o reitor batendo boca com ex-chefe de gabinete, uma encenação. Esse pessoal é tudo amigo. É tudo amigo, como eu disse da outra vez. Um vai por aqui, um vai por aqui, um vai por ali, se encontram juntos no final. Não merecem o seu voto, porque mentem para você, porque não te respeitam, porque não te consideram. Eles só pensam... Obrigado. Boa noite. Candidato. Pois bem, queridos e queridas, com relação a essas considerações finais, é a ênfase que eu sempre faço, é uma das grandes razões de eu estar neste pleito, é chamar a atenção de você para isso que se armou, que se configurou, este engodo, né, que a gente sabe que está acontecendo, que você está sendo enganado. Ninguém muda da noite para o dia, né? Existem 3 candidaturas aí que a vida inteira, 7 anos foram esta gestão que está aí. E que agora 2 delas se dizem oposição, digamos assim, ou fazem críticas à gestão. Isto é realmente uma trama para que você maximize as chances de obter sucesso nesta eleição. Aqueles que são simpáticos à gestão irão votar na candidatura oficial da gestão, assim eles esperam. E as outras 2 até são mais, assim, eu diria, mais dissimuladas, porque elas, nessa de simular oposição, elas até coincidem e copiam, né, críticas que uma verdadeira oposição fez a vida inteira contra elas mesmas. Elas imitam as críticas, né? Isso tem acontecido muito nessa eleição, tanto cópia de ideias de plano quanto de falas, né, que a gente coloca, né? Então, essas outras 2, elas visam capturar o eleitor que está insatisfeito com essa gestão.
E assim eles esperam maximizar as suas chances, ou garantir mesmo, né? Qualquer um dos três que ganhar, são eles. Pode até ser que haja alguma pequena competição, alguma discrepância, alguma rivalidade, digamos assim, entre eles, porque afinal cada um quer ser o reitor. Mas olha quem está por trás deles. São todas as candidaturas patrocinadas por quem foi durante anos pró-reitor do atual reitor. Pró-reitor não, vírgula, pró-reitor e reitor. Porque a gente sabe muito bem que houve um rodízio muito grande, é só olhar os documentos institucionais, houve um rodízio muito grande de assinatura nesses documentos. Eles se dividiram como reitor. Então, várias vezes, alguns desses pró-reitores assumiram o Conselho Superior, estiveram a cargo da reitoria. Então, são todos bons companheiros. Ninguém passa do dia para a noite a discordar do outro assim, né? Assim como é interessante perguntar para essas pessoas que eles têm planos assim, que eles fizeram, né, a dezenas, centenas de mãos, todo mundo colocou a mão e fez planos que eles vendem como maravilhosos. Mas devia ser perguntado a essas pessoas por que em 7 anos, 7, 8 anos, eles não foram capazes de implementar nada disso que está nos planos deles. Só agora que caiu a ficha, que tem que ser assim ou assado, eles tiveram 7 anos, 8 anos quase, para implementar tudo que eles estão propondo nessas eleições. Por que não fizeram? Né? Então você vê que tudo é um grande engodo e assim, eu não vou, jurei para mim mesmo, não vou sair dessa eleição calado com relação a isso, eu vou alertar 1000 vezes, quantas vezes tiver uma câmera na frente, um microfone, eu vou falar, porque eu acho que quem não te respeita não merece o teu voto. Quem mente, quem te engana, quem brinca com você, quem debocha de você, quem não te tem consideração, não merece o teu voto. Esta é que é a grande verdade. Então, pessoal, não soltemos as nossas mãos. Cada vez mais está crescente o apoio à nossa candidatura. A ideia de que as pessoas, a comunidade não quer mais do mesmo, já experimentou disso, né? E não quer mais isso que está aí. A gente precisa tomar cuidado, ficar unido, porque nesta reta final, esses grupos, eles vão assediar vocês de toda forma. Respira fundo, segura minha mão, mantenhamos-nos unidos, que já está acabando. A gente tem só que atravessar a última ponte. E do outro lado tem um sol brilhante e bonito, uma praça onde a gente vai cantar e dançar o canto da democracia, da liberdade, da educação de qualidade cidadã e técnica, do respeito ao Conselho Superior, aos nossos órgãos, aos nossos alunos, ao nosso sindicato. Acredite, vai ser uma gestão que vai ser lembrada como uma gestão fácil, simples, leve. A brisa leve está chegando, a brisa leve da liberdade, e está empurrando para longe esse ar tóxico que existe hoje no Instituto Federal de São Paulo. Um beijo no coração de vocês, juntos, sempre, até daqui a pouco, até a nossa vitória.